Beleza, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Segredos do Digital. Se você está nesse vídeo aqui é porque você provavelmente já me conhece, já acompanha o meu canal e já me segue aí para poder ter recebido o link para esse vídeo aqui. Mas caso você ainda não me conheça, meu nome é Luiz Henrique, sou criador do canal Segredos do Digital e especialista em inteligência artificial. E eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para poder ajudar você, empreendedor que quer utilizar ferramentas de inteligência artificial no seu negócio para poder diminuir os seus custos e ao mesmo tempo maximizar os seus ganhos. Eu já consegui auxiliar diversas empresas, principalmente a minha empresa que eu comecei utilizando, aplicando essas ferramentas nela, consegui maximizar meus ganhos e aí comecei a prestar esse serviço auxiliando outras empresas também a utilizar a inteligência artificial e conseguir chegar a tais resultados. E como o atendimento está ficando cada vez maior, eu resolvi criar um vídeo aqui onde eu dou essa introdução e mostro a base daquilo que é possível você fazer com inteligência artificial no seu negócio para ver se isso te interessa. Então, eu vou mostrar aqui todos os pontos que a gente pode aplicar isso aí na sua empresa e você vai me dizer no final desse vídeo se isso aí é importante ou não para você. Mas esse vídeo ele é curto, então eu peço que você preste bastante atenção no que a gente vai falar aqui, porque em poucos minutos eu vou apresentar isso para você e se você não prestar o máximo de atenção, talvez você não consiga acompanhar tudo que eu vou mostrar aqui, tá? Então, dedica uns minutinhos aqui, preste atenção que agora eu vou começar a apresentação e mostrar como você consegue aplicar inteligência artificial no seu negócio e assim maximizar os seus ganhos. Vamos lá? Então, joga na tela. Então hoje nesse vídeo a gente vai entrar nesse assunto que tem tanta gente procurando, está gerando cada vez mais interesse, principalmente nos empresários, que é a automação de empresas utilizando IA. Então a gente fazer o nosso negócio começar a trabalhar para a gente. Existia, antes da automação com IA, existia duas formas da gente ganhar dinheiro de forma passiva, ou seja, da gente não ter que trabalhar para gerar esse dinheiro. Um deles é a gente construir um negócio onde ele é totalmente autogerenciável, a gente coloca funcionários, coloca CEOs, né? A empresa roda sozinha, independente do nosso trabalho. É uma forma da gente ganhar de forma passiva. E a outra forma é investindo dinheiro, né? Então a gente investe o dinheiro e aquele retorno de porcentagem que a gente tem do nosso dinheiro ali investido é uma forma da gente ganhar passivamente. Agora, com a invenção da inteligência artificial, gerou-se uma terceira forma de você conseguir ganhar dinheiro de forma passiva, que é utilizando os robôs. A gente coloca o robô para executar a função 24 horas por dia, ele está ali trabalhando para a gente, gerando recursos, e a gente não tem que botar a mão na massa para isso. Então, vários setores das nossas empresas a gente já consegue hoje utilizar inteligência artificial ou para automatizar totalmente aquele setor, ou se a gente não quiser automatizar totalmente, pelo menos a gente já consegue agilizar os processos dentro de cada setor. E é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Então, se você é um empresário, está começando a empreender também utilizando inteligência artificial, ou ainda não está utilizando inteligência artificial e quer saber como é que isso funciona, então hoje esse vídeo aqui vai ser para mostrar algumas possibilidades que você tem de conseguir utilizar essas ferramentas e fazer o seu negócio alavancar. Então, a primeira grande pergunta que qualquer empresário costuma fazer é: será que dá certo automatizar a minha empresa? Normalmente, quando chegam para mim, para alguma consultoria, faz essa pergunta: vai dar certo essa automatização para minha empresa? Eu vou conseguir ter resultado? E a minha resposta é sempre a mesma: depende dos seus processos atuais. Muitas automações elas falham porque quem está oferecendo essas automações para a empresa não está focado em resolver realmente o problema da empresa e simplesmente está focado em vender uma ferramenta, vender o seu serviço ali para aquela empresa. Então, o caminho correto da gente conseguir fazer o negócio acontecer é a gente analisar a empresa primeiro e saber onde realmente está necessitando de utilizar ferramentas de automação ali. Então a gente não simplesmente vai lá e instala todo o sistema que a gente tem de automação e bota para rodar. A gente vai analisar se a empresa realmente está necessitando daquilo ali. Só que a maioria das empresas que prestam esse tipo de serviço, o que elas fazem? Elas começam pelo telhado. E por que a gente não pode começar uma casa pelo telhado? Porque senão vai cair. A gente tem que criar primeiro a estrutura até a gente chegar no telhado, numa construção, não é isso? E essa imagem que mostra isso. A base seria o alicerce do negócio ali, é a gente ter os dados organizados. Então, primeiro a gente tem que organizar os dados da empresa, como é que ela está captando esses dados, como é que as coisas estão acontecendo ali. A gente mapeia os processos, como é que ela está utilizando desses dados aí para fazer a venda dela, fazer o negócio dela acontecer. Aí depois a gente treina a equipe para utilizar as ferramentas de inteligência artificial e aí sim a gente implanta a ferramenta de inteligência artificial. Então, se a gente começar implantando a ferramenta, mas a equipe não está treinada para usar, a gente não mapeou os processos da empresa, a gente não sabe como é que os dados estão acontecendo na empresa, a grande chance desse negócio fracassar. Então a gente tem que ter essa base, a gente tem que aprender primeiro a construir essa base. Então quando eu dou uma consultoria para uma empresa, eu analiso isso. A gente tem uma primeira reunião onde eu levanto todos esses dados da empresa. Então eu vejo como é que a coisa está acontecendo ali dentro, aí eu vejo como é que os processos estão acontecendo ali dentro da empresa, e aí eu entrego para a empresa já, na nossa segunda reunião, eu já entrego para a empresa toda essa análise feita e já onde a gente consegue implementar as ferramentas de inteligência artificial, se precisar também, porque às vezes fala assim, por enquanto seu negócio não está precisando
de inteligência artificial, porque com o que você tem hoje, só está precisando organizar esse ponto, esse ponto, esse ponto da empresa, e ela vai rodar aí pelo menos mais um ano, vai conseguir dobrar o faturamento dela sem você precisar implantar ferramenta nenhuma nesse momento aqui. Então isso pode acontecer também, nessa análise que a gente faz da empresa. Mas tendo a análise, a gente vendo os pontos que precisa, então a gente já vai entregar ali, ó, aqui você precisa por causa disso, aqui por causa disso. Aí a pessoa fala, eu quero implantar todas as ferramentas que tem de IA. Não tem necessidade. Para esse negócio seu aqui nesse momento, não tem necessidade de implantar tudo. A não ser que você queira, por exemplo, transformar a empresa inteira. Ó, as pessoas que estão trabalhando hoje vão para outros setores, eu quero totalmente automatizar esse setor aqui da minha empresa. Aí a gente teria que implantar todas as ferramentas. Mas caso contrário, seja só para melhorar aquilo que já está acontecendo, então às vezes tem ferramentas que não vai precisar ser implantadas, por exemplo. Então, por isso que a gente precisa fazer essa análise da empresa para poder saber se precisa utilizar a ferramenta de inteligência artificial e onde a gente vai utilizar essas ferramentas aí. Então, a pergunta que eu faço sempre quando a pessoa vem me apresentar um negócio é onde está o gargalo da sua empresa. Às vezes a pessoa não sabe onde está o gargalo da empresa dela e aí a gente também extrai isso para conseguir descobrir. Mas normalmente se a pessoa está procurando uma automação é porque ela já sabe onde está o gargalo da empresa. Porque, por exemplo, não faz sentido uma empresa chegar para mim e falar assim, ó, eu quero automatizar o meu atendimento de WhatsApp aqui para poder atender a demanda. E qual que é a demanda? A demanda é 10 mensagens por mês. Então você não precisa de uma automação para 10 mensagens por mês. Qualquer funcionário que faz qualquer outro tipo de atendimento, ele consegue também atender essas 10 pessoas no seu WhatsApp, sem você necessitar de implantar a ferramenta. Porque se você chega, implanta uma ferramenta para atender 10 pessoas por mês, essa ferramenta para você, ela vai ser cara. Porque o que ela está gerando de retorno para você não equivale àquilo que ela está atendendo. Agora, por exemplo, se você tem uma demanda em que você já tem 3 funcionários atendendo um WhatsApp, e aí você está precisando contratar mais um funcionário ainda porque você não está conseguindo chegar atender essa demanda e em outros horários você vai ter que pagar hora extra, etc. Aí a ferramenta de inteligência artificial vai sair muito mais barato. Porque ela consegue atender o que esses 4 funcionários, os 3 que você já tem, mais esse outro, consegue atender e 24 horas por dia. E por um preço extremamente mais reduzido do que um salário de um único funcionário. Então, aí é que entra a grande diferença de você utilizar a inteligência artificial. Tem que ter a necessidade. Então a gente vai analisar aonde é a necessidade da sua empresa para que a gente consiga automatizar da forma correta e te traga benefícios, que esse é o principal objetivo. Trazer benefícios para as empresas que a gente implanta essas inteligências artificiais, para que a empresa, tendo benefício também, ela traga para a gente mais clientes, porque a partir do momento que você oferece um serviço de qualidade, as pessoas indicam. Isso é o que você tem que fazer com a sua empresa, e é isso que eu faço com a minha empresa também. Então eu vou lá e analiso, por exemplo, como que essa empresa está se posicionando de forma online. Então eu analiso as redes sociais da empresa, analiso o site, o blog, as páginas de venda e pasmem, algumas empresas elas nem sequer elas têm uma presença digital. Então, às vezes não tem uma rede social, às vezes não tem um site, não tem um blog, não tem páginas de venda. Então, tá faltando muita coisa na base ainda daquela empresa ali. Se é uma empresa que ela tem, por exemplo, que nem a gente falou ali, tá recebendo uma demanda só de 10 atendimentos por mês. Tá recebendo só 10 atendimentos por mês, então esse trabalho online ele tá muito fraco. Então não é a automação lá do WhatsApp que tem que fazer. A automação tem que começar bem antes, na produção de conteúdo, para você poder crescer suas redes sociais, seu site, seu blog, sua página. A gente tem que começar a criar essa presença online da empresa para ela atrair mais clientes, aí atraindo mais clientes, esses clientes vão entrar no direct, vão mandar e-mail, vão entrar no WhatsApp, e aí a gente automatiza esse atendimento desses clientes ali. Mas primeiro a gente precisa trazer esses clientes para a empresa. Então, às vezes o problema da empresa está bem antes. Então, ó, eu tenho uma ferramenta completa que eu consigo fazer, por exemplo, desde de criar o conteúdo até atender o cliente até o final lá da venda com IA, consigo. Mas às vezes não precisa implantar tudo isso agora. A gente pode implantar só a primeira parte, que é trazer o cliente. E aí você já, com os recursos que você tem, você já começa a atender aqueles clientes. Agora eu não estou mais conseguindo atender a demanda porque cresceu demais. Aí a gente automatiza agora, então, o atendimento dessas pessoas aí. A gente pode ir fazendo essa implantação por partes também. E aí nessa análise que eu faço da empresa, eu vejo, por exemplo, a identidade visual da empresa. Então, isso aqui já é uma consultoria de marketing que eu faço com a empresa, antes da gente começar a implementar essas ferramentas também. Então, eu vejo a identidade visual da empresa, a linha editorial, o atendimento da empresa, como é que tá. Isso tudo está coerente com o público-alvo. Porque, às vezes, a pessoa, ela cria também, ela escolhe, por exemplo, a identidade visual da empresa, porque ela acha bonita aquela cor. Só que as cores, elas atraem um determinado público. Então, isso é importante a gente saber. A linha editorial, que é como que a gente está se comunicando. Isso é importante também, porque a forma como a gente comunica é o público que a gente vai atrair. Então, como é que está sendo o atendimento da nossa empresa? Como é que. E se tudo isso aí está seguindo essa coerência? Porque não adianta nada eu falar bonito se ninguém está ouvindo. Então, a gente precisa saber com quem a gente está se comunicando. Então, isso é bem importante para a gente conseguir fazer a nossa venda online acontecer. E aqui eu trago uma reflexão para a gente poder entender um pouquinho mais disso aí que eu estou falando.
Então pensa comigo, se um anúncio na TV, em horário nobre, ele alcança milhões de pessoas, por que a Ferrari não anuncia na Globo? Alguém que tá aqui hoje vendo esse vídeo, já viu um anúncio da Ferrari na Globo? Não, por quê? Porque quem compra Ferrari não tá perdendo tempo assistindo Rede Globo. Então a gente tem que entender isso aí. Para quem que a gente vai anunciar lá no horário nobre da Rede Globo? É pro povão. Então se a gente quer atingir a massa, a gente vai anunciar ali. Se a gente quer um público mais elitizado, a gente tem que ir aonde esse público elitizado tá. Então a gente tem que entender esse público. Não adianta, eu quero vender uma coisa que ela é uma coisa mais simples, que é mais um negócio pro povo ali, e eu vou anunciar em locais onde só as pessoas de alta classe vão tá vendo. Então não vai adiantar, porque eu não vou vender. A mesma coisa ao contrário também. Não adianta eu anunciar uma Ferrari ali na Globo, que um monte de gente vai ver o anúncio, mas ninguém vai comprar a Ferrari. Então não adianta, a gente tem que saber aonde que a gente tá anunciando. Por isso que a gente tem que saber para quem que a gente está anunciando, senão a gente vai jogar dinheiro fora. Então, isso aí é importante também a gente saber. Então, aqui vocês podem ver, é uma parte de consultoria de marketing que a gente está fazendo, mas é importante a gente saber isso para a gente saber como é que a gente se comunica também. Então, a forma até como a gente bota esse robô para conversar com as pessoas, é importante a gente saber quem que é o nosso público. Então, às vezes eu lido com empresas assim que eles já fizeram toda uma análise de marketing antes, a empresa já está estruturada nesse planejamento de marketing dela, e maravilha, porque ela já tem uma linha ali acontecendo, a gente só tem que implantar. Agora tem empresas que eu pego, bastante empresa aqui no Brasil, porque as pessoas elas empreendem, tem muita gente que com espírito empreendedor, e pega e faz com aquilo que está podendo. A pessoa começa o negócio dela, começa a tocar aquilo ali, e ela vai aprendendo durante o processo, porque isso aí é o brasileiro, é uma pessoa empreendedora. São pessoas que pegam o negócio e botam para fazer e vamos para cima. E aí tem que aprender durante o processo. Então muitas vezes não tem esse processo todo desenvolvido ainda. Então a gente auxilia também a desenvolver esse processo aí. E aí a gente começa a ver onde que a IA ela pode entrar em todo esse processo, onde é que a gente pode colocar essa AI para fazer o negócio acontecer. Então, por exemplo, a pessoa, eu não tenho criatividade para criar os meus conteúdos, para fazer os vídeos que eu vou fazer, ou para criar ali a imagem que eu vou colocar ali no meu Instagram, criar os conteúdos, né, para nossas redes sociais. Existe a que cria roteiro e que cria post. Ela pode gerar o roteiro só para você ler aquele roteiro ali e fazer, e ela pode gerar post para você também. Isso aí é um tipo de A, faz isso aí. Eu não sei editar imagem, eu não consigo criar essas imagens, fazer esses carrosséis, fazer essas imagens bonitinhas que a gente coloca aí no Instagram. Existe a que gera para você já essa imagem. Então já consegue criar as imagens, fica prontinha, só vai ali e vai postar. Isso aqui eu tô falando de um nível, tá, da IA, porque a gente consegue colocar isso aqui em um nível maior ainda. A gente consegue fazer, por exemplo, a IA que já cria o vídeo todo, a gente consegue fazer IA que já posta isso tudo pra você dentro da rede social, que é ali, por exemplo, ó, que eu falo ali, ó, não tenho tempo, aqui, ó, não tenho tempo pra postar as coisas. Existe a que posta tudo automaticamente pra você. Então eu não quero aparecer, eu consigo utilizar inteligência artificial para poder criar esse vídeo também, então a pessoa aparece, pode ser uma outra pessoa, ou pode ser você mesmo, a gente cria o seu avatar e você mesmo vai aparecer ali falando com aquelas pessoas ali. Então, tudo isso dá para fazer com inteligência artificial. Não tem tempo para poder responder o comentário das pessoas. Tudo isso a gente consegue cunhar também. Então, a gente consegue pegar a pessoa desde a hora que ela comenta. Vamos dizer, a gente gerou o post com IA. Então, já fez ali a geração do post. Postou o post, ou seja, isso é automático. Gerou o post, postou ele. A pessoa vai ali e comenta. Ela responde o comentário da pessoa, chama a pessoa pro direct. No direct ela começa uma conversa com a pessoa, chama a pessoa para o WhatsApp, no WhatsApp ela começa um atendimento com a pessoa e pode levar a pessoa até a venda, até o link de compra ali. Ela manda para a pessoa, ó, compra aqui então, e fecha a venda ali e o dinheiro entrou na sua conta. Então todo esse processo que está acontecendo, que seriam várias pessoas para poder fazer todo esse processo, desde a criação da imagem, da postagem das coisas no seu Facebook, pessoa atendendo seu Instagram, pessoa atendendo seu WhatsApp, para chegar na venda, às vezes tem dois processos na venda ainda, porque tem a pessoa que faz o primeiro atendimento e tem o close, que é a pessoa que faz o fechamento. Todo esse processo aí a gente consegue fazer utilizando inteligência artificial e o produto sai pronto na ponta. Ou seja, você está dormindo e a IA está ali fazendo as vendas para você. Então tudo isso é possível a gente fazer com inteligência artificial, desde que isso seja viável para o seu negócio. E aqui vale um parênteses. Então a gente pode entrar naquela discussão filosófica da utilização de inteligência artificial, falando se a gente pode, que essas IAs elas podem estar roubando o emprego de pessoas. E está mesmo. Porque se você analisar, grosso modo, ela está roubando o emprego de várias pessoas. Mas se as pessoas não se especializarem. Porque trabalhos repetitivos e rotineiros. Por exemplo, eu fico todo dia atendendo a pessoa. Oi, tudo bem? O que você quer aqui? Quero agendar uma consulta. O horário é esse aqui. Tá aqui a consulta agendada. É uma coisa robótica. Toda coisa que a gente consegue, que é uma coisa robótica, um robô vai fazer melhor que uma pessoa. Então, a partir do momento que ele começa a fazer esses trabalhos rotineiros, que é um trabalho que não exige um desenvolvimento intelectual da pessoa para fazer, é uma coisa simples. Ó, todo dia eu sigo uma rotina, faço isso, 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 isso. Todo dia eu vou ali e faço isso, isso, isso. A gente não precisa de uma pessoa para fazer. A gente consegue colocar um robô. E aí o que vai acontecer com essa pessoa? Ela precisa começar a se especializar, porque ela tem que procurar o propósito dela na vida. Então a gente tá entrando na parte filosófica da coisa aqui, vamos procurar o nosso propósito na vida, porque ninguém tá destinado aqui, por exemplo, você vai vir nessa vida aqui para ser um atendente de telemarketing. Não, as pessoas têm coisa muito maior
para elas poderem fazer na vida dela. Então, elas têm que se encontrar. Então, o emprego que ela arruma ali no começo da vida dela é para ela começar a se estruturar financeiramente, para ela poder estudar aquilo que ela quer estudar, para ela poder desenvolver aquelas habilidades que ela precisa, para ela poder fazer aquilo que realmente ela veio na Terra para fazer, que vai fazer diferença na vida dela. Então, a IA, ela tá pegando os empregos simples, esse emprego que qualquer um consegue fazer, para que você deixe de ser qualquer um e comece a fazer aquilo que realmente você veio fazer aqui na Terra. Então, a gente analisando dessa forma, as pessoas têm que procurar se especializar e buscar aquilo que elas realmente querem. Então aprende, por exemplo, vão aprender a mexer com inteligência artificial, botar o robô para fazer os trabalhos simples que eu tenho que fazer aqui, gerar dinheiro com esse robô vai trazer dinheiro para mim, e aí beleza, estou trazendo dinheiro, já botei um robô para fazer esse trabalho que qualquer um consegue fazer, deixa eu começar a fazer aquilo que só eu consigo fazer. É isso que é a minha visão dessa utilização da inteligência artificial nos trabalhos. E aí, voltando aqui para nossa apresentação, né? A gente só vai um pequeno parênteses aqui. É possível a gente criar um funil completo de marketing automatizado? E sim, como eu já estou explicando aqui, é possível a gente criar todo esse processo do funil aí, desde a postagem que leva até o fechamento da venda. E a gente consegue fazer também outros conteúdos. Então a gente consegue, por exemplo, criar um blog. E esse blog ele cria artigos automaticamente e posta todos os dias. E um blog, quando você está postando artigos no blog, ele começa a aparecer no Google. E se ele está aparecendo no Google, sempre que alguém fizer uma pesquisa e entrar naquele artigo ali do Google, vai trazer esse cliente para você, porque aquele artigo ali a gente consegue colocar ele de uma forma ali, utilizando técnica de copyright, que a pessoa vai ler aquele artigo, vamos dizer que você vende, sei lá, encapsulado para emagrecimento, por exemplo. Então vai ter um artigo ali falando sobre emagrecimento, Quando chega numa parte ele fala assim, a melhor forma hoje de você conseguir emagrecimento é você tomando essa substância aqui, esse determinado encapsulado aqui, que você consegue ele nesse link que eu tô colocando. Coloca o link ali, a pessoa clica e compra. Ou seja, ela tá buscando lá no Google, tá achando o seu produto e tá comprando também. E tudo aquilo ali tá sendo criado todo dia, tá alimentando o seu blog ali e tá trazendo cada vez mais clientes. Isso é um exemplo do blog, mas a gente consegue fazer isso com diversas outras coisas também. Então, para você ver como é que a gente consegue pôr as coisas tudo para acontecer no automático e só vai ficar ali trazendo clientes pra gente. Como se a gente tivesse várias varas sendo colocadas em vários lugares ao mesmo tempo para pescar peixe e os peixes só aparecem pra gente na mesa depois. Isso aí é o que a gente consegue fazer com inteligência artificial. Mas aí ela consegue conversar como uma pessoa de verdade? Sim, e esse é o grande diferencial da IA no atendimento, porque não é um botzinho simples. O bot de antigamente que a gente utilizava é aquele, digite 1 para tal coisa, digite 2 para tal coisa. Já revolucionou, né? Esse tipo de bot já revolucionou ali o atendimento, que conseguia atender várias pessoas. Mas aí ela conversa como uma pessoa real, se quem tá fazendo sabe fazer. Porque se você simplesmente chegar ali e jogar uma IA para atender, ela vai ficar meio perdida. Você tem que criar memória para essa IA, você tem que conseguir fazer com que ela observe a conversa como um todo, e não só aquela pergunta que a pessoa pergunta, tudo bem com você? Você tem uma consulta para hoje? Ela responde, temos consulta para hoje sim. Só que ela não gravou aquela resposta ali que ela teve. E aí a pessoa vai ali e vai mandar outra mensagem para ela, tipo, eu quero, então marca para mim para amanhã. Marcar o que para amanhã? Porque ela já não tem aquilo ali que foi falado antes, porque ela tá processando só uma mensagem por outra, não é desse jeito. Então tem que saber criar essa inteligência artificial, aí sim ela fica com inteligência. Então ela consegue gravar tudo aquilo que está sendo falado e fica, por exemplo, ChatGPT. Você conversa com ele, você tem uma conversa contínua com ele ali, né? Então a gente consegue fazer essa conversa contínua nos atendimentos, inclusive a gente consegue fazer a IA entender áudio e responder em áudio também se você quiser, e dá até para responder na sua voz se você quiser. Então tudo isso é possível desde que tenha essa necessidade. Então, por exemplo, porque cada implantação mais evoluída de uma IA, ela tem um custo diferenciado, né? Então, por exemplo, eu só atendo, as pessoas só chegam para mim através de mensagem. Então, não tem necessidade de a gente implantar um entendimento por voz. Então, as pessoas podem até mandar por voz, mas eu sempre respondo elas, meus atendentes, só em mensagem de texto e tá tudo certo. Então, eu posso colocar para ela entender a voz, mas responder sempre em texto. Então, não tem necessidade de a gente colocar algo a mais, sendo que isso não faz parte do processo atual da empresa. Como eu já vem dizendo, a gente tem que buscar sempre o melhor resultado com o menor custo. Esse é o meu objetivo pro seu negócio aí. E o que é possível a gente ter hoje? Então, por exemplo, com um salário com um valor, tá, que a gente invista numa AI, equivalente ao salário de um único funcionário. Então a gente vai contratar um funcionário hoje para nossa empresa para fazer, por exemplo, um atendimento. A gente vai contratar aquele funcionário com o valor do salário de um funcionário, a gente consegue fazer tudo isso aqui com IA. A gente consegue, por exemplo, produzir postagem para redes sociais, que seria um funcionário que faria isso. A gente consegue gerar roteiros e ideias para vídeo, seria um outro funcionário que faria isso. A gente consegue atender os leads que entram pelo blog, pelas redes sociais e pela landing page. Ou seja, a pessoa entrou no seu blog, tem aquele botãozinho lá embaixo lá de conversar, a pessoa clicou ali, o robô está atendendo. Seria uma pessoa atendendo aquele ali. A pessoa entrou na sua rede social lá, comentou alguma postagem, a pessoa vai ali, entra em contato e responde lá também. Teria que ter um funcionário atendendo isso aí. A landing page, então você tem aquela página sua de venda do produto e tem aquele botãozinho também do WhatsApp ali, que é importante ter esse botãozinho na landing page, porque tem muita gente que deixa de comprar porque ela tem uma única dúvida e ela não sabe onde tirar aquela dúvida ali. Então tem aquele botãozinho ali também e tem uma pessoa para atender ali, ou o robô já está atendendo. E ali cria artigo para blog, teria que ter uma pessoa criando artigo para o seu blog. Ele já fica criando isso aí toda hora.
Conversa com os clientes do WhatsApp. Tem que ter uma pessoa conversando no WhatsApp, ele já está fazendo isso aí também. Marca atendimento, tira dúvidas, vende, né? Todo esse tipo de atendimento, em todos os processos ali ele consegue fazer. E dispara campanhas de marketing, por exemplo, de e-mail marketing. Coisa que isso aí já tem ferramentas hoje, né? Que a pessoa consegue disparar sem precisar usar IA. Então isso aí não teria o mesmo funcionário que está fazendo um atendimento, por exemplo, ele poderia estar fazendo esse disparo de campanha de marketing. Mas se você for ver aí quantos funcionários que eu já listei aqui, seria ali por volta, se você botar esses funcionários aí trabalhando 8 horas por dia, seria no mínimo 5 funcionários para fazer isso. Se eles operarem 24 horas por dia, como a IA opera, você teria que ter no mínimo 15 funcionários fazendo isso. Ou seja, com o salário de um único funcionário, ela está substituindo 15 funcionários. Ou seja, o seu custo está 15 vezes menor para você conseguir ter esse resultado. Mas digamos que hoje você não tem uma empresa com isso. Eu tenho uma empresa hoje com 5 funcionários apenas, que ela atende 8 horas por dia. Então eu vou estar triplicando o atendimento da minha empresa e eu vou estar fazendo tudo isso aí com o salário de um único funcionário. Entendeu? Então eu posso pegar esses funcionários que estão fazendo isso aí hoje, colocar eles em outro departamento que podem render muito mais, e com o salário de um único funcionário, eu conseguiria fazer esse processo todo aqui e triplicar o meu alcance, porque eles trabalhariam 24 horas por dia. Então eu consigo triplicar o meu alcance e reduzir em 5 o meu custo. Então isso é o que a gente consegue fazer hoje com inteligência artificial. Mas isso funciona sozinho mesmo? Tem gente que pergunta isso aí também. Tô listando aqui algumas perguntas que normalmente os clientes me fazem, tá? E sim, ele funciona sozinho, mas eu sempre recomendo que tenha um gerente humano supervisionando a operação. Pode ser alguém do próprio marketing mesmo. Então a gente olhar ali se existe, todo o negócio tá acontecendo, tá postando todo dia aqui o blog, como é que tá os artigos aqui do blog? Tem coisa aqui que eu acho que podia melhorar, então vamos começar a postar artigos aqui também de outra fonte aqui, vamos começar a olhar essa fonte, esse site aqui também, que ele tá interessante, tá tendo artigo legal. Vamos começar a seguir para esse ramo aqui de artigos também. Então, alguém que está analisando todo ali, porque como eu disse, ela faz esse processo repetitivo. Então, tem que ter essa parte, essa análise estratégica. Essa análise estratégica é a pessoa que já está treinada, que já está desenvolvida. Então, essa é a pessoa que veio com aquele propósito ali. Então, aí já é uma pessoa que já não está fazendo trabalho repetitivo, ela está analisando o que o robô está fazendo. Isso aí é importante a gente ter essa pessoa. Então, a gente analisar o que está acontecendo ali também. E a gente pode, inclusive, programar essa automação para que ela necessite de aprovações. Então, por exemplo, ela criou um artigo para postar, mas esse artigo primeiro ela vai mandar pro WhatsApp desse supervisor humano para ele dar ok para ela poder postar. Aí ela criou um post aqui, um carrossel pro Instagram. Ela vai mandar para ele olha, beleza, tá bom, pode postar. E aí dá ok, ela posta. Então tem como fazer também todo esse processo passar por uma supervisão humana, se quiser também. E aí, outra pergunta também, né, que eu estou apresentando tudo isso, a pessoa fala, mas esse sistema ele se adapta à minha empresa? Ele consegue se adaptar a qualquer empresa? O nosso sistema ele não se adapta a qualquer empresa porque ele é feito específico para cada empresa. Então a gente não tem um sistema pronto e a gente está duplicando ele para cada empresa. Não, a gente tem a tecnologia pronta. Então a gente sabe como fazer. Eu sei como automatizar o WhatsApp, eu sei como automatizar o Instagram, eu sei como fazer todo esse processo que eu estou falando aqui. Mas isso é criado para a sua empresa. Então a gente vai, vamos automatizar a sua empresa. Então, a sua empresa, por exemplo, o processo é esse aqui. A minha empresa, o processo é outra, a outra empresa ali, o processo é outro. Então não tem como eu pegar uma mesma ferramenta e implantar para todos, porque cada uma tem um processo. Tem uma, por exemplo, nos meus vídeos. Nos meus vídeos a pessoa digita eu quero e ela recebe o link que ela quer. Ou seja, na minha programação, sempre que digitar eu quero, a pessoa ela vai receber aquilo. Então o meu robô ele entende que eu quero é para ele mandar o link daquilo que está sendo falado naquele vídeo. Entendeu? Então esse é um processo. Agora tem outras empresas que não. Elas estão divulgando um produto diferente em cada vídeo e elas colocam palavras-chave diferentes para cada produto. Então não é o que era. Digite produto 1 que eu vou te mandar, digite produto 33 que eu vou te mandar, digite produto 20 que eu vou te mandar. Então o processo dela é outro. Não tem como eu usar a mesma ferramenta que não vai funcionar. Então a gente precisa criar para cada processo de empresa. Então esse produto ele é feito especialmente para você. Então ele não é uma adaptação para sua empresa. Sim, ele é feito 100% para você. E enquanto a gente tiver o nosso contrato rolando, você tem a licença de uso dessa ferramenta aí para quando você quiser utilizar. Ou seja, ela está uma venda feita exclusivamente para você. Então esse é um grande diferencial do nosso negócio. A gente não está te vendendo algo pronto. A gente está criando algo personalizado para você. Ou seja, ele vai atender 100% do seu processo. E a pessoa, chegou até aqui nessa apresentação e fala, eu quero orçar. E como é que funciona? Então, o nosso processo hoje, do orçamento, ele funciona da seguinte maneira. Eu criei esse processo da forma que eu vou te apresentar aqui, por quê? Porque hoje a demanda, ela tá ficando cada vez maior de atendimento e eu necessito de trazer pessoas, trazer empresas que realmente estão interessadas em fazer o negócio. Então, às vezes, eu já cheguei a atender, assim, 10 pessoas no dia e 10 eram só curiosos que queria saber como é que é, mas não tinha a menor intenção de implantar isso aí na empresa. Então, eu criei um processo aqui pra gente poder já filtrar isso, para poder falar realmente com quem tá querendo fazer o negócio acontecer, tá? Então, para isso, são 3 passos simples. Então, o primeiro passo é uma análise que eu faço da empresa. Então, essa análise para poder tirar essa estrutura de dados, onde a gente conseguir saber tudo isso aí, do que a gente vai realmente, o que a empresa realmente está precisando, para a gente não implantar coisa que a empresa não está precisando, tá? Então, a gente agenda uma reunião que ela dura ali normalmente 60 a 90 minutos, 60 a 90 minutos para poder entender todo o processo aí da sua empresa, tá?
E esse diagnóstico, ele tem um custo de R$100. Então, pagou antecipadamente para a gente poder começar essa reunião aí. Mas esse R$100 não é um dinheiro que ele vai ficar para mim, porque eu posso devolver esse dinheiro para você depois se a gente seguir os próximos passos. Mas é só para quê? Ó, custa R$100 aqui pra gente fazer isso aqui. A pessoa, então R$100 eu não quero não. Então eu já filtrei a pessoa que ela não tá interessada em fazer. Então isso aqui é exatamente pra gente poder fazer esse filtro aí. Então se a pessoa já colocou R$100 na frente para poder falar do negócio, então realmente ela tá com interesse, então já é uma pessoa que eu já posso agendar aqui, que eu sei que pode ser que ela não queira fechar porque ela não gostou da forma como eu apresentei, maravilha. Mas pelo menos essa pessoa ela tá com interesse. Tá, em fazer. Então, a gente faz essa análise toda ali, eu vou extrair tudo isso aí que a gente precisa, a gente vai conversar, vou tirar algumas dúvidas ali sobre A. E beleza, top, vamos seguir pro próximo passo. Eu gostei do que a gente conversou aqui, quero ver sim o que dá pra gente fazer pra minha empresa. Então a gente segue pra próxima etapa. Nessa próxima etapa a gente já consegue reembolsar esses R$100 aí, que seria da seguinte forma. Próxima etapa, consultoria de A. Então eu pego tudo isso aqui que eu levantei da empresa, eu vou fazer uma análise toda, tanto de marketing quanto de implantação de A, e eu vou trazer para você um projeto pronto. Então, ó, isso aqui é as coisas que precisa melhorar na sua empresa, tanto na parte de marketing, quanto na parte, né, do marketing digital, no caso ali mais, né? Que a gente vai focar nessa parte da venda online. Então, é o que a gente consegue melhorar na sua empresa na questão do marketing digital e o que a gente consegue implantar aqui de ferramentas de inteligência artificial para poder aumentar a sua venda. Então, qual que é o funil ideal para a gente conseguir vender o seu produto? Quais são as ferramentas que são necessárias para você utilizar? Ó, essas ferramentas aqui, elas são essenciais para você fazer e as ferramentas aqui, elas podem ser implantadas ou não. Vai depender de você. Então, a gente tem esse processo todo aqui. A gente pode implantar primeiro as essenciais, depois implantar outras, a gente já pode implantar tudo. Ou se na conversa você já falou que você quer refazer todo o seu sistema ali de venda e colocar 100% com IA, a gente já traz todo o processo, a gente pode começar por aqui, depois vem aqui, ou já implanta tudo isso aqui de uma vez. Então todo esse processo ele vai estar entregue pronto para você. Então é um projeto que você pode fazer comigo, ou você pode chegar para qualquer outra empresa especializada em inteligência artificial, pegar esse projeto e entregar para ela, e ela vai conseguir, com esse projeto aí, implantar para você também, tá? Então, essa consultoria, ela tem um custo de R$1.000, que é o valor que a gente coloca para poder entregar para você esse projeto pronto, tá? Só que esses R$1.000, eles já vão ser descontados aqueles R$100 que você pagou da análise. Então, você vai pagar apenas R$900 para poder receber esse projeto pronto aí. Que também esse dinheiro, ele pode ser reembolsado para você se a gente seguir para a próxima etapa, que é, beleza, fechou aqui, gostei da consultoria que você fez e eu quero fazer com você. Então vamos fechar o contrato aqui para você desenvolver para mim. Fechou o contrato para a gente desenvolver, vai ter lá na apresentação, já tem o custo de tudo que a gente está fazendo ali, você vai escolher, eu quero isso, beleza. Esses R$1.000 que você pagou aqui da consultoria, eles vão ser descontados desse valor total aí da implementação para a gente poder fazer a ferramenta acontecer. Então a gente vamos dizer lá que ficou um valor de R$3.000 uma implantação, por exemplo, você já vai descontar 1.000, vai pagar apenas 2.000, que esse valor já vai estar descontado ali, tá? Então a gente vai aí pro terceiro passo, que é a implantação realmente da ferramenta. A gente fecha um contrato e damos início aí no desenvolvimento, que leva de 30 a 60 dias, dependendo da complexidade daquilo que a gente vai ter que implantar. Como eu disse, não tem nada pronto, a gente faz 100% para a sua empresa. Então a gente vai criar todas as automações ali para sua empresa, então isso demanda um tempo, principalmente na parte de treinamento do robô. Então a gente tem que treinar ele para saber se o atendimento dele tá ok. Então a gente tem que fazer vários testes com ele assim para saber como é que ele tá respondendo em cada informação para a gente poder botar ele realmente ali para poder fazer o atendimento ao público. Então como treinar um funcionário, você vai pegar uma pessoa hoje para treinar para o seu departamento de vendas, por exemplo, você não pega simplesmente solta a pessoa lá e vende aí, você tem que ensinar o que ela tá vendendo, como falar do produto, como abordar o cliente, né? Todo esse treinamento que você faz com uma pessoa, a gente faz também com o robô, para ele poder aprender como é que ele faz essa venda. E os contratos, eles têm duração mínima de 12 meses mais o tempo de implementação, ou seja, vamos dizer que a gente fechou o contrato, leva 60 dias para implementar. Então esse contrato ele vai ter 14 meses, que é os 2 meses de implementação, mais os 12 meses de vigência do contrato ali, tá? Então é assim que funciona hoje. Por que é desse jeito aqui? Porque os valores que a gente faz, a gente chegou no consenso do seguinte: antes eu cobrava um valor mensal só de manutenção e um valor total ali da implementação. Só que o valor total de implementação, ele, às vezes, na hora que a pessoa vai fechar, ela cria uma barreira ali, porque ela acha que aquele valor tá demasiado para ela poder fechar ali, porque é toda uma estrutura que a gente tem que ter para poder desenvolver um negócio ali em 30, 60 dias, né? Então eu fiz diferente e comecei a colocar uma mensalidade total. Então essa implementação ela tá diluída ali no que paga mensal. Então além da manutenção, da gestão do sistema, do preço das ferramentas, esse preço da implementação ele também está diluído ali no que você vai pagar mensalmente. Então você vai pagar, no caso aí, vamos dizer, um contrato de 14 meses, 14 parcelas iguais de um mesmo valor. Então isso já estando a implementação diluída ali, fica mais fácil para a pessoa poder fechar. Então é por isso que a gente tem um contrato mínimo desse valor aí. Porque aí a gente consegue, no total do contrato, a gente consegue pagar esse investimento inicial que a gente faz com toda a nossa estrutura aqui para poder desenvolver essa ferramenta no começo. Então, esse é o processo para a gente fazer a consultoria. Quem tem interesse, é só entrar em contato que a gente consegue, a gente já marca essa análise e a gente segue com esse processo todo aqui. E normalmente a pessoa pergunta se consigo ter uma ideia
de quanto é que custa um sistema desse, ó, só para você ter uma ideia. Uma operação completa de 24 horas, trabalhando, né? Trabalhando 24 horas por dia, você precisaria, né? Para fazer tudo que esse robô vai fazer. Vamos pegar aquela implementação completa com todos aqueles processos que eu te mostrei e trabalhando 24 horas por dia. Você teria que ter, como eu mostrei lá, 15 funcionários em turnos, né? Você gastaria mais ou menos ali 53 mil reais para ter esses 15 funcionários. Se fosse sobrecarregar esses funcionários aí, botar 10 funcionários para fazer tudo isso aí, mesmo assim, ainda gastaria 35 mil por mês. Agora, tendo só 5 funcionários trabalhando 8 horas por dia, 17.500 por mês seria o seu custo que você teria para poder fazer esse negócio rodar. E quanto poderia custar esse sistema, então? Se você analisar, ele está substituindo, por exemplo, no mínimo aí, 17.500 ele está substituindo. Se ele fosse 3 vezes menor, já seria um valor compensador para você? Então, por exemplo, em vez de você gastar 17.500 por mês, se você gastasse apenas 5.830 por mês, já estaria mais compensador? Se você levar em consideração o quanto que você está tendo de ganho a mais, porque ele não está trabalhando só 8 horas por dia, ele está fazendo 3 vezes mais do que esses 5 funcionários aí fariam, e custando 3 vezes menos. Seria um valor compensador? Mas a gente consegue fazer uma coisa melhor ainda para você. Então eu consigo fazer com o valor do custo de apenas um único funcionário, implementação mais completa, aquela que você viu lá que faz todo o processo, desde criar o post, até pegar o comentário do cara, levar ele até a venda final ali. Eu consigo fazer essa implementação toda aí, que faz o trabalho dessas 15 pessoas, por apenas R$3.500 por mês. E tem soluções mais simples, eu quero uma solução aqui só para atender o WhatsApp, quero uma solução só para criar as postagens da minha rede social, que a gente viu lá, que às vezes precisa só melhorar o começo do processo primeiro ali. Então a gente tem implementações menores, mais simples, que elas podem iniciar ali, valor inicial em R$1.500. A gente já consegue ter automações para isso. Então aqui você já tem uma ideia, já trago essa ideia aqui também, para quê? Porque muitas das vezes a pessoa que ela entrava lá como só um curioso no processo ali de atendimento nosso, ele entrava para poder saber qual que é o preço. Então, às vezes eu perdi um tempo todo fazendo uma apresentação, chegava no preço, a pessoa, não, isso aí é demais para mim. Porque assim, uma empresa, como eu disse, que ela tá tendo pouco atendimento, tá tendo pouca venda, então não compensa ela colocar uma implementação dessa aqui, ela mesmo faz. A própria pessoa que tá ali, tá atendendo, faz. Agora, a partir do momento que ela pensou, vou ter que contratar um funcionário, a gente coloca aqui, por exemplo, mas R$3.500 o salário de um funcionário, esse é o custo total que você tem para ter um funcionário, né? Porque se você pegar, vou contratar um funcionário que vai ganhar R$2.000 por mês, se você colocar toda a tributação ainda que você tem que passar para o governo, você vai gastar R$3.500 por mês com esse funcionário aí. Então, a partir do momento que você chegou no ponto, tem que contratar um funcionário, então esse é o ponto que você tem que começar a conversar com a gente aqui. Que é o ponto que a gente vai conseguir fazer o que 15 funcionários fariam com o preço que você está gastando aí, que você iria gastar para ter esse único funcionário que você precisa contratar. Então, nesse ponto aí é que a gente entra. Tá? Então, se você tá nesse ponto aqui já, tô com gargalo aqui, tô perdendo venda, tô perdendo R$10.000 de venda por mês aqui, então é a hora de você fazer. Porque se você está perdendo R$10.000 de venda, você implantando essa aqui, você vai deixar de perder esses R$10.000 de venda, ou seja, vai passar a lucrar R$10.000, só que você vai triplicar essas vendas, então você vai conseguir 30 para pagar R$3.500 por mês. Aí, para você, tá compensando, tá? Então, esse é o ponto que a gente tem que chegar. Então, eu apresentei tudo para vocês aqui, mostrei os valores já, para que a gente possa chegar naquela consultoria ali, já com você sabendo realmente o que você quer e o que a gente pode oferecer para você, tá? Então, esses aqui são meus dados de contato, tem o meu e-mail aqui, que você pode mandar um e-mail diretamente ou chamar diretamente pelo WhatsApp e a gente consegue agendar para você esse atendimento para que a gente consiga dar sequência aí e implantar em sua empresa essas automações aqui, conseguindo minimizar os seus custos e maximizar os seus ganhos. Beleza? Sucesso a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!